todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast AFMUP, em que trazemos um exemplo de um verdadeiro empreendedor, que tem muito para partilhar connosco acerca da sua experiência. É movido pelo desafio, refere que nem tudo na sua vida tem sido um sucesso, mas procura aprender todos os dias e, acima de tudo, adora o que faz. Hugo Belchior licenciou-se em fisioterapia, tendo trabalhado nessa área, até que percebeu que o que o fascinava realmente era a criação de negócios. Fez uma pós-graduação em gestão de unidades de saúde e, mais tarde, dedicou-se a full-time a um MBA em gestão de empresas na Porto Business School. De seguida, trabalhou numa empresa de telecomunicações e deu aulas de empreendedorismo e gestão em várias instituições do ensino superior. Após deixar o mundo corporativo, com 25 anos apenas, decidiu lançar o seu próprio negócio. Criou a Belpac, a sua primeira empresa. 2 anos mais tarde, criou a Bewiser, o seu projeto empresarial mais conhecido. Entretanto, a Bewiser transformou-se no Bewiser Group, que inclui a Wizon, a Giganton e a Sembra Formación, também fundadas e geridas por Hugo Belchior. Para além de tudo isto, criou o projeto Fisioterapeuta Empreendedor, que se concretizou num livro digital e que evoluiu para o Fisiolounge, um curso online que idealizou e no qual aborda o empreendedorismo e fisioterapia. Destaco ainda um outro projeto, empreendedores.pt, que, através de histórias inspiradoras e de informação útil, está centrado na promoção do empreendedorismo, incluindo também um podcast. Mas hoje é no podcast AFMUP que temos o Belchior como convidado. Antes de mais, em nome da AFMUP, gostaria de lhe dar as boas-vindas e agradecer-lhe por ter aceitado o convite para participar neste podcast. Muito obrigado à AFMUP e a ti em particular, Inês, desde logo por essa apresentação, enfim, sintética, mas precisa, portanto, agradeço. Obrigada a nós. Antes de mais, convidava-o a apresentar um bocadinho a Bewiser para que os nossos estudantes que não a conhecem ficassem a par do que é e quais são os seus objetivos. Muito bem. Portanto, a Bewiser é a minha segunda empresa, fundada no longínquo ano já de 2008. Tinha eu 27 anos. E basicamente tem hoje a mesma missão que tinha nessa altura. E é muito simples. O nosso objetivo é contribuirmos para a evolução e, obviamente, sobretudo, a evolução profissional dos profissionais de saúde. É isso que nos movia, é isso que nos continua a mover e é isso que nos moverá. Fazemo-lo através, sobretudo, do conhecimento, conhecimento que nós vendemos, e, portanto, é o nosso modelo de negócio. Nós, no fundo, vendemos inscrições em cursos, mas também tentamos, de alguma forma, cumprir essa missão com o conhecimento que nós divulgamos e oferecemos, porque vamos apostando muito em conteúdo free e, portanto, é isso que a Bewiser faz. Portanto, de forma mais concreta, organizamos cursos na área da saúde. Os nossos clientes mais frequentes são fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, e curiosamente temos um número também crescente de médicos que se vai inscrevendo em alguns cursos e portanto é isso que a Bewiser se dedica. Então, em particular, é direcionado esses cursos para pessoas já formadas, ou seja, pensando nos estudantes. Eles serão um público-alvo quando forem médicos ou neste momento já podem aproveitar algum Há alguns conteúdo? cursos em que nós aceitamos estudantes finalistas das diferentes licenciaturas e, portanto, isso é também um público que vamos tendo, mas a maioria é claramente já são profissionais. E já agora, os cursos têm certificação? São cursos, nós somos uma empresa de formação profissional, tecnicamente, e, portanto, a certificação que se aplica nestes casos é certificado da entidade que regula este setor, que é a DGERT. Depois, não obstante isso, há formações que têm certificações internacionais das entidades que as criam, e, portanto, há vários cursos que têm essas certificações duplas dessas entidades. E temos ainda também algum trabalho com instituições de ensino superior e, portanto, em que nós temos um papel importante nas pós-graduações e, portanto, as pós-graduações, nesses casos, são do portfólio formativo das instituições de ensino superior com quem nós colaboramos, mas que, no fundo, nós contribuímos para avançar com essas formações também. Muito obrigada. Gostaria agora de lhe perguntar de que forma é que acha que a sua formação na área da saúde e mesmo a sua prática como fisioterapeuta influenciou o seu percurso como empreendedor,
Se considera que existe um impacto atual dessa formação e se vê vantagens em ter esse background. Olha, Inês, a resposta rápida é sim. Teve vantagens, agora, enfim, esse impacto é um bocadinho menor, mas eu diria que ainda tem vantagens. Portanto, a resposta simples e rápida é sim. A resposta um bocadinho mais se calhar, mais complicada ou mais profunda é nem sempre pensei assim. Eu devo confessar que, inclusivamente, houve uma altura da minha vida em que eu fiquei, inclusivamente, um pouco revoltado comigo próprio a pensar: Hugo Belchior, o que é que deu pela cabeça, o que é que deu na cabeça a entrar num curso de fisioterapia? Porque claramente eu percebi cedo que não era aquele o meu caminho. E, portanto, de alguma forma, flagelei-me por aquela decisão relativamente pouco ponderada. Mas depois, enfim, com algum amadurecimento e alguma reflexão adicional, percebi que esse processo foi realmente importante. E a verdade é que... E porquê foi importante? A verdade é que eu, ao contrário de muita gente, eu quis ser empresário, eu queria ser empresário, antes de saber em que área é que queria ser empresário. Ou antes de ter um produto. Por exemplo, há muita gente que se torna empresário porque inventa um produto, um serviço qualquer, e, portanto, depois consegue criar um modelo de negócio à volta disso. Eu não foi propriamente assim. Eu tenho a consciência e a memória de que queria ser empresário, queria construir coisas, mesmo antes de ter muito bem a noção do que é que queria fazer. E, portanto, o que acontece é que quando, já depois de ter terminado o meu curso de fisioterapia e ter começado a trabalhar como fisioterapeuta, eu trabalhei pouco tempo como fisioterapeuta, eu, na verdade, quando decidi de uma vez por todas mudar de vida, primeiro com o MBA que fizeste referência na apresentação, e depois quando saí da Ótimos e lancei a minha primeira empresa, eu era sobretudo para coçar aquela comichão. Era para dar aso a essa minha vontade mais ou menos visceral de criar coisas. E portanto, para responder à tua questão, o que é que eu fui fazer? Eu fui fazer algo onde me era relativamente confortável, onde eu conhecia alguma coisa que era justamente a área da saúde, e em particular da fisioterapia, por isso é que a Belpax, a minha primeira empresa, não foi mais do que uma empresa de serviços de saúde domiciliários. Portanto, foi mais ou menos uma solução ovo de Colombo. E depois, mesmo a BioWiser, resulta de quê? Resulta de estar no mercado, de procurar estar atento àquilo que me rodeava e de ter identificado aquilo que na altura me parecia uma oportunidade, que era justamente esta apetência por consumo de formação, a necessidade de ajudar, nomeadamente os jovens licenciados, a ganharem mais competências, a ganharem mais diferenciação. E, portanto, foi por estar no mercado e por eu próprio ter sentido na pele algumas daquelas dores, que me levou a lançar a BioWiser. E, portanto, não foi fruto de um mega desenho estratégico antes de tudo começar, não. Foram coisas que foram surgindo e, portanto, nesse sentido, a minha formação de base e o meu trajeto profissional acabaram por ser úteis, sobretudo para o pontapé de saída, porque para conhecer pessoas, para ter noção dos produtos, para comunicar melhor com o mercado, conhecer melhor o alvo, etc., foi realmente importante. Muito bem. E a pergunta que eu gostava de fazer a seguir está um pouco relacionada com isto, porque ao ler um texto que escreveu para o seu blog, o belchior.com, no dia do seu 36º aniversário, reparei que deixou lá algumas perguntas nas quais pensa e que, pelo menos nessa altura, utilizava para moldar a sua vida. Nesse conjunto de questões estava uma questão que era: estás a viver a tua vida ou apenas a fazer aquilo que os outros esperam que faças? Pensando no nosso caso, de estudantes de medicina, tenho a certeza que entre nós, certeza que haverá estudantes que têm interesses noutras áreas, na economia, na gestão, nos negócios, na engenharia, e gostava de perceber se tem algum conselho que gostasse de dar a um jovem que está neste momento a fazer a sua formação na área da saúde, mas que para além desta área tem interesse noutras áreas. Muito bem, boa reflexão, Inês, é que me propões. Vamos ver. Primeiro, eu acho que essa pergunta às vezes pode ser interpretada como ok, eu se calhar sinto-me aprisionado num determinado trajeto de vida. Isso acontece muitas vezes a pessoas que têm um futuro até relativamente já mais ou menos previsível, mais ou menos programado, e certamente muitas das pessoas que nos estejam a ouvir
jovens estudantes de medicina ou jovens médicos, se calhar podem sentir-se de alguma forma aprisionados, porque é uma carreira que, enfim, vai ser mais ou menos aquilo que já está desenhado, e às vezes as pessoas podem sentir um pouco angustiadas por essa previsibilidade. E, sobretudo, quando é uma previsibilidade que pode muitas vezes surgir de alguma pressão externa, porque é suposto fazeres aquilo, até porque tu, em particular, estás a ter uma oportunidade muito especial que tanta gente sonha e não consegue ter, e, portanto, não podes desperdiçar mais ou menos isso que começaste por fazer. Portanto, imagino que há alguém que esteja a ouvir esta pergunta que eu coloquei lá nesse texto dos 36 anos, há 4 anos atrás, já lá vai algum tempo, possa pensar. Agora, e se é verdade que esta pergunta, no fundo, foi uma pergunta que eu fiz e faço a mim próprio, para me forçar a pensar se eu de facto estou a deixar-me aprisionar demasiado por aquilo que é só a expectativa externa e não também aquilo que é o meu desejo mais intrínseco, posso dizer que eu, se calhar hoje, de uma maneira um bocadinho diferente daquilo que pensava há uns anos atrás, eu acho que faz sentido, não é nenhum drama, pelo contrário, faz sentido, e é normal que assim seja, que nós também atuemos de acordo com aquilo que os outros esperam de nós. Portanto, isto pode parecer um contrassenso, mas não é. E porquê? Não significa isto, obviamente, que eu sugira que nós nos despersonalizemos ou que deixemos de procurar aquilo que verdadeiramente nos move. Isso é justamente o contrário daquilo que eu postulo. Nós devemos mergulhar dentro de nós, e é um caminho sempre não totalmente percorrido, para tentarmos perceber aquilo que nos move, e aquilo que nos move vai ser certamente diferente ao longo da vida. Portanto, devemos, na medida do possível, ir procurando isso. Agora, também temos de ter noção que nós vivemos em sociedade e, portanto, é importante alguma previsibilidade nos comportamentos uns dos outros, e não tem nada de mal sentirmos e sabermos que podemos também fazer um papel e desempenhar um papel que também tem que ver com aquilo que os outros esperam de nós, e nomeadamente aquilo que espera também no médico, que queira ser médico, é cuidar dos outros, por aí fora. Portanto, isto para dizer o quê? Para responder à tua questão, primeiro ponto, uma sugestão que é cada um fazer este exercício permanente de tentar entender-se melhor e tentar perceber realmente os seus motivadores, ao mesmo tempo sem porventura ficar demasiado amargurado por sentir que está a cumprir um papel relevante numa sociedade. Quanto à sugestão, se calhar adicional que eu deixaria, que era, tu no fundo perguntavas-me, mas há pessoas, jovens estudantes de medicina, que têm muitos interesses diferentes, não é? Como, no fundo, compatibilizar isso com a medicina? É isso que é a tua pergunta? Sim, é isso Pronto. mesmo. Eu acho que é extremamente interessante termos diferentes interesses. Pode, às vezes, ser um bocadinho mais desafiante a gestão de tudo isto, porque se só tivermos um foco único e pudermos trabalhar totalmente dedicados àquilo, afincadamente, porventura podemos ser mais produtivos, mas a vida não se mede só pela produtividade, ou pelo menos pela produtividade neste sentido, não é? Do output de um determinado fim, ou à volta de um determinado fim. E, portanto, o que eu diria é, se há diferentes interesses, faz todo sentido dar espaço à manifestação e à exploração desses interesses. Portanto, se há curiosidades, explorem-se essas curiosidades. Não significa, não tem que significar, pode significar, mas não tem que significar, uma mudança radical de vida, deixar tudo, deitar tudo a perder, como se quiseres pôr a coisa, não é? Mas eu sugeriria, sobretudo quando se é bastante novo, dar realmente espaço a se explorarem esses gostos, a se estudar mais, a conhecerem-se pessoas diferentes, pessoas que possam expandir a nossa rede de contactos, nomeadamente pessoas para além da nossa bolha e até da bolha de conhecimento. E porquê é que eu digo isto? Primeiro, porque podem ser experiências realmente enriquecedoras para as nossas vidas, e depois porque, é uma coisa que tenho vindo a pensar cada vez mais ao longo dos anos, é muito mais fácil nós diferenciarmos pela interseção de planos do que apenas num determinado plano, numa determinada via. Portanto, ser o melhor médico do mundo não é fácil. Ser o melhor médico e engenheiro do mundo, ou o melhor médico e
empreendedor na área X, ou melhor, médico e humorista, ou escritor de qualquer coisa, já é possível ser, se não o melhor do mundo, pelo menos alguém claramente destacado. E, portanto, seja numa perspectiva de, enfim, gestão de carreira mais diferenciada, de exploração e até monetização, eventualmente, desses interesses, a interseção de diferentes áreas de conhecimento, eu acho que é um caminho que faz todo sentido percorrer. Se por acaso não der para monetizar ou não for o caminho de quem quer que seja, for apenas pelo gosto pessoal, por que não também? Muito bem. Então, pela sua resposta, depreendo que uma das características que deverá ter uma pessoa que pretende trilhar um caminho por esta área será ser uma pessoa interessada, por um lado, em adquirir novos conhecimentos e, por outro, também em conhecer novas áreas, em conhecer pessoas. E, nesse sentido, perguntava-lhe que características é que considera mais importantes para enverdar num percurso profissional que seja semelhante ao seu. Inês, eu tenho sempre alguma dificuldade em responder este tipo de perguntas, por uma razão simples, porque eu não sei, sinceramente. E ponho-vos a pensar, será que há receitas para isso? Há receita para um determinado caminho ou para outro, para um determinado fim? Talvez não haja. Talvez não haja. Pode haver aqui alguns padrões ou coisa que o valha, mas há tantos exemplos contraditórios que não sei se há, assim, especificamente algo que seja replicável sem mais em todas as vidas. Isto posto, e com esta ressalva, eu diria que aquilo que, para mim, pensando nas características que têm sido, se calhar, mais relevantes para o meu percurso, e que às vezes trazem coisas positivas, outras vezes, se calhar, trazem coisas menos positivas, mas é alguma curiosidade, de facto. Eu sou uma pessoa que gosta de conhecer coisas diferentes e explorar caminhos diferentes. Um certo inconformismo, para não dizer bastante inconformismo. Eu sou alguém que, por norma, não fica suficientemente satisfeita com as coisas. Tem um lado mau porque aumenta a ansiedade, tem um lado bom porque me faz procurar diferentes coisas e tenho uma certa ambição. E, portanto, isso são, enfim, coisas que me puxam. Obviamente que o desejo de fazer coisas e o gosto por aquilo que faço são também características, ou pelo menos ingredientes relevantes. E depois outra coisa que eu diria que tem sido importante. Por um lado, a disponibilidade para trabalhar, como se vê pelas minhas olheiras, a disponibilidade para trabalhar, e trabalhar afincadamente, porque de facto as coisas não são fáceis. E depois, eu que sou uma pessoa no dia a dia impaciente, sou bastante até impaciente, é um problema que tenho, mas na gestão da carreira tenho paciência. Porquê? Porque justamente as coisas não acontecem de um dia para o outro. Acontecem sempre mais devagar do que o que eu gostava. Portanto, há pessoas mais inteligentes e mais capazes que conseguem fazer as coisas mais depressa. Eu nem sempre consigo, mas essa paciência vai sendo fundamental, porque se quiser a cada 3 dias andar a mudar completamente de vida, não se consegue provavelmente fazer grandes coisas. Portanto, eu diria que essa paciência, alguma resiliência até, porque justamente nem tudo é fácil, e a vontade de trabalhar são características fundamentais. Mas há outra coisa, que me parece importante. Não há heróis. Não há heróis. E, portanto, algo que é fundamental é termos noção que sozinhos não fazemos quase nada. Fazemos algumas coisas, podemos até ser uns desafiadores e uns desestabilizadores e, portanto, incentivamos outras pessoas, mas depois não se consegue fazer grande coisa sozinho. Portanto, é importante irmos construindo uma equipa que nos possa ajudar e que nós possamos ajudar e, portanto, é algo que, enfim, nesta cena de sugestões que me estavas a pedir há pouco, eu sugeriria também, vão construindo equipa. Aliás, daquilo que me é dado a entender é que vocês próprios são uma equipa e seguramente se não fossem uma equipa seria mais difícil este tipo de projetos, como um podcast e aquilo que será a vida associativa e, portanto, já têm seguramente do vosso lado essa noção de que é preciso o trabalho coordenado de diferentes pessoas para se conseguir fazer mais e melhor. Sim, concordo totalmente e tenho a certeza que a Rita e o Diogo têm a mesma opinião. E não só a pessoas diferentes, mas também de áreas diferentes acrescentam sempre muito a uma equipa. Totalmente de acordo. Voltando agora um bocadinho ao texto que escreveu, de que falamos há bocadinho, e mudando um pouco de assunto, encontrei lá outra questão que também foi muito interessante, na minha opinião, que era, esta semana meditaste? Estás a fazê-lo de uma forma disciplinada? Gostaria de nos falar um bocadinho sobre isto? Tenho o hábito de meditar?
tenho um hábito menos habitual do que o que eu gostava. E, portanto, eu faço essas perguntas e, na altura, recordo-me ter feito para eu próprio ir relendo de vez em quando e para me, de alguma forma, guiar. Eu diria que é importante não nos esquecermos, mais do que, eventualmente, a meditação especificamente, é importante não nos esquecermos que nós somos uma unidade biológica, desde logo, e temos que cuidar do nosso corpo, como vocês sabem melhor do que eu. Nosso corpo da nossa mente, não é? E, portanto, temos que ter formas temos que ser capazes de descansar, temos que ser capazes de mudar o foco, enfim, experimentar coisas diferentes. E eu digo isto pode parecer óbvio, não sei se é óbvio para todos, mas se houver aí pessoas como eu sei que sou, tendo a ser e tenho que me forçar a não ser, facilmente se conseguem perder no vosso foco, naquilo que têm para fazer, porventura até levando demasiado longe, por exemplo, o estudo ou coisa que o valha, para além do razoável, de aquilo que os economistas dizem em momentos já de enfim, rendimentos decrescentes, desnecessariamente, de forma até pouco inteligente, só porque se pensa que isso é que vai ser realmente importante. Não é. Pelo contrário, até pode ser realmente mau. E eu geri muito mal várias dimensões da minha vida durante demasiado tempo, nomeadamente com descanso insuficiente, porque achava que era aquelas horas extra que eu ia trabalhar e as horas de sono que não ia ter que iam fazer a diferença. Porventura podem ter ajudado numa coisa ou noutra, mas tudo somado, não sei se foi alguma coisa muito inteligente, provavelmente não foi de certeza. E, portanto, a meditação, e não só, entra a certa altura na minha vida como quando eu começo a ganhar mais alguma consciência que tenho que cuidar um bocadinho mais de mim. Portanto, mais importante do que só a meditação, insisto, é isto. Eu procuro fazer algum exercício, essas coisas. A meditação, sou menos disciplinado do que gostava, mas sim, tenho alguma prática. Inclusivamente, procuro, volta e meia, juntar-me a um grupo de meditação. Até posso aqui sugerir, que é o Plum Village Porto. Plum Village é, enfim, é uma organização internacional e há aqui um facilitador no Porto, que é, ainda por cima, um bom amigo, também com um trajeto pessoal e profissional bastante interessante, e ele organiza umas sessões de meditação guiada, e agora até têm sido online, portanto podem juntar-se, é só descobrirem Plum Village Porto, e de facto, quando se consegue ter uma sessão de meditação bem feita, enfim, nota-se a diferença na tranquilidade, na clareza com que se termina. Portanto, quem não experimentou, experimente. Pronto, fica aqui a sugestão. Obrigada. E para terminar, como referi na apresentação, o Hugo Belchior criou também um podcast que está centrado na promoção do empreendedorismo, que convido desde já todos os que nos estão a ouvir a visitar em empreendedores.pt. E todos sabemos que a realidade digital, seja através de podcasts ou redes sociais, sites, está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, e a nossa geração de futuros profissionais de saúde será certamente diferente da que vivenciamos agora com colegas mais velhos, no sentido em que provavelmente nós teremos muito maior facilidade no uso destes recursos, seja utilizando-os para ferramentas de trabalho ou então também como ferramentas para partilhar informação, por exemplo, através de podcasts e redes sociais. Gostava de lhe perguntar se tem algum conselho que gostasse de dar à nossa geração de futuros profissionais de saúde quanto à utilização destes recursos digitais. Inês, primeira coisa, é verdade que alguém que tem 20 anos, 18, 19, 25, tem mais facilidade que alguém que tem 40, 50 ou 70, mas a próxima geração de médicos, que tem agora 10 anos, vai ter ainda mais. Portanto, daqui a 10 anos já a coisa vai ser um bocado diferente. Portanto, quando tu já não tiveres essa idade, tiveres mais 10 anos, enfim, uma miúda ou um miúdo vai ter ainda mais facilidade do que tu. Portanto, isto é assim um ciclo. A primeira nota, convém não esquecer disso, porque Sim. cada vez mais se é nativo digital e as crianças atuais são realmente nativos digitais. É uma primeira grande geração de nativos digitais. Bom, isto posto, não vale a pena não ver a realidade. E, de facto, a nossa realidade passa muito pelo digital. E, às vezes, e convém, se calhar, fazermos aqui uma diferenciação entre o que é o digital no sentido de rede social e aquilo que é o digital no sentido da tecnologia mais digital, de uma forma geral, e dos seus impactos até na saúde. Eu, se calhar, começaria por esta última, até porque é um tema que eu gosto de estudar, que é a digital health, não é? No fundo, é
confluência entre a medicina, a saúde, de uma forma geral, e a tecnologia, e como é que daqui emergem novos paradigmas, novas aplicações, novas formas de tratamento, de articulação com os pacientes, etc. Portanto, claramente, a tecnologia e a saúde estão-se a mudar uma à outra, mas claramente a tecnologia está a impactar brutalmente nos cuidados de saúde, e há uma coisa que eu tenho a certeza que há muitas dimensões da saúde, em particular da medicina, que ao longo dos próximos anos vão mudar. E, portanto, aquilo que algumas práticas que hoje existem vão seguramente ser completamente diferentes ao longo dos próximos anos. E, portanto, aquilo que se está a aprender hoje, não nos princípios, mas nas práticas, provavelmente, vai ser algo totalmente diferente e, portanto, convém que as pessoas, nomeadamente os médicos, tenham essa capacidade de aprender, se adaptarem a uma nova realidade, sob pena de ficarem também postos de lado. Até porque, se é verdade que a medicina e a medicina enquanto profissão, tem passado muitas vezes ao lado de muitas convulsões, a disrupção tecnológica pode provavelmente, ou vai provavelmente, trazer desafios também aos profissionais da medicina, como não houve até agora. Até porquê? Porque a inteligência artificial, por exemplo, que corre em cima de big data, etc., enfim, há quem vaticine que muitas das competências dos médicos vão ser totalmente substituídas por esse tipo de tecnologia. Portanto, enquanto que até agora as revoluções industriais, etc., em larga medida foram substituindo o trabalho mais mecânico, agora já sabe que vai também destruir algum trabalho mais intelectual. Portanto, e sobretudo um trabalho que é muito algoritmizável, como é uma reflexão médica, um diagnóstico médico e uma definição de um tratamento, é também passível de alguma algoritmização e, portanto, nesse caso, ou por essa via, parece-me que os médicos têm que ter em conta que também eles próprios têm que ir evoluindo, porque quando houver tecnologia que faça bem e mais barato, ou mais barato do que um ser humano, então, inevitavelmente, essas tarefas vão ser substituídas por tecnologia. Portanto, toda a gente tem que ir subindo um bocadinho na cadeia de valor, tem que aprender a fazer coisas um bocado diferentes. E, portanto, nesse sentido, a tua pergunta, qual é o impacto digital, eu diria que pode ser este, e convém que as pessoas estejam atentas a isto e se possam adaptar da melhor maneira. Da melhor maneira. Eu aqui há uns anos eu creio que foi justamente a AFMUP, a uma iniciativa e que eu achei muito curioso, já foi há uns anos, em que estavam justamente empresas da área da medicina, estudantes, etc., e da área da engenharia, portanto estavam a fazer trabalhos em conjunto e, portanto, eu acho que isso são boas iniciativas e que convém aprofundar. A segunda questão do digital, eu diria que é à volta das redes sociais, como também ias tocando. Isso, enfim, se calhar é um assunto um pouco diferente, mas eu diria que quem quiser, não é obrigatório, mas quem quiser, de facto, trabalhar a sua marca pessoal, por exemplo, a sua presença nas redes digitais deve ser algo que deve ser pensado e deve ser alvo de alguma reflexão e até de uma implementação com algum cuidado, até porque se quiser ter uma marca pessoal que traga valor, traga vantagem ao profissional e não ser só um recurso mais ou menos indiferenciado igual a outro, qualquer médico, então essa presença digital pode ser importante. E um bom exemplo disso, já agora, para quem queira conhecer um médico que tem uma excelente presença digital, a convido a seguirem o podcast The Drive, do médico Peter Attia, e segui-lo também no Instagram, por exemplo. E, portanto, veem que é um médico que fala de medicina, mas fala para além da medicina e, obviamente, consegue também uma projeção pessoal e para os seus projetos, que é qualquer coisa de muito impactante. Portanto, fica a sugestão e fica, enfim, no fundo, o desafio para se pensar numa marca pessoal que possa ter essa tradução digital, quem quiser fazê-lo. Muito obrigada, Hugo, e agradeço mesmo muito por todas as sugestões. Acho que foi uma conversa, sobretudo, recheada de sugestões e boas sugestões, que espero que todos os que estiveram a ouvir as aproveitem. Gostaria também só de falar
porque referiu aqui na sua resposta que esteve num evento na FMUP, em que encontrou estudantes de várias áreas. A propósito disso, nós temos neste momento um projeto, que é o InProHealth, que reúne equipas multidisciplinares com estudantes de medicina, de engenharia e da área de gestão e da economia que estão a desenvolver um projeto em saúde digital. Portanto, Excelente. também o convido a conhecer melhor no nosso site, a FMUP, e a toda a gente que quiser, que nos esteja a ouvir. Esta semana estamos a apresentar as equipas e já estão a trabalhar nisso. Muito bem, Pronto. excelente. É boas ideias e boas práticas, sobretudo. Portanto, tiro-vos o chapéu por essas iniciativas e espero que sejam bem-sucedidas. Quanto mais não seja para vocês que estão, ou para as pessoas que estiverem na organização, vão ver que daqui a uns anos vão se lembrar não só seguramente com saudade destes momentos, mas percebendo que estão a ter aprendizagens e a ganhar competências que certamente vos vão ser claramente úteis no futuro. Sim, sem dúvida. E resta-me agradecer-lhe o seu tempo que disponibilizou para estar aqui connosco, à conversa, e agradecer também a todos os que nos estão a ouvir. E não percam os próximos episódios. Inês, muito obrigado. É uma honra estar aqui neste podcast. Ainda por cima, reparei que um convidado anterior foi o professor Luís Reis, que foi um dos meus professores no MBA, justamente, de marketing, e, portanto, é um gosto estar nesta iniciativa. Dou-vos, francamente, os parabéns. Espero que possam presentear a comunidade com mais iniciativas destas. Muito obrigada.